Estamos de volta com Campeonato Brasileiro aqui no Sport Center. O Corinthians perdeu do Inter 2-1. Maurício fez o primeiro gol, vai passar os gols e voltaremos à Neoquímica Arena com o Eduardo Afonso. Maurício, batendo de fora da área, belo chute, hein, Djalma? De canhotinha que você manjava dessa tal perna esquerda. É, belo chute e consciente, né? Não é aquele que chutou de qualquer... Ele quis bater ali e bateu muito bem. Cruzada, bola dificílima pro goleiro. E aí o Romero, que foi assunto ali com o Mano Menezes, né? Fez vários dos últimos gols do Corinthians, quase todos. 2 contra o Vasco, fez antes, tinha feito 5 dos últimos 7, agora faz mais um. Aí saudando o Fábio Santos. E no fim, alguns minutos depois, esses 2 gols no segundo tempo, né, do Romero e do Wanderson. A bola bate na mão aí nesse bate-rebate do Valência. O VAR foi acionado, mas é aquela coisa, quando bate e ele não finaliza, se ele finalizasse, a história seria outra. Se ele estivesse numa posição bem estranha, a jogada teria morrido ali. Exato. Como ele está numa disputa e absolutamente não tem nenhuma intenção, é um acidente, o braço está no lugar onde deveria estar, então está tudo bem. Aí nós temos o Corinthians em 19... É importante, né? O Corinthians fez sua última partida em casa, agora visita o Curitiba. 6 vitórias, 10 empates, 3 derrotas, sendo que as 2 últimas, né? Bahia e a equipe do Internacional. Menor número de vitórias em uma temporada no Brasileirão desde a inauguração do estádio, um aproveitamento de 49,1%. Vamos à Neoquímica Arena, Eduardo Afonso chegando conosco. Muito boa noite para você, Edu, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Boa noite para você, Calçade, Djalminha e fã de esporte. Estamos aqui na zona mista da Arena Neoquímica, aguardando a passagem de jogadores do Corinthians. Eu imagino que o Fábio Santos e provavelmente o Romero sejam os 2 escolhidos pela assessoria. Teria que ser uma noite de muita festa para o Fábio Santos. Foi assim antes do jogo, né? Vocês já mostraram, já falaram dessa despedida, com 374 jogos com a camisa do Corinthians. Foi substituído hoje, um pouquinho antes dos 25 minutos. O Fábio Santos foi ovacionado pela torcida antes do jogo, com toda a sua família, seus filhos, sua esposa, seus pais. Recebeu homenagens, jogadores do Corinthians se emocionaram, Renato Augusto chorou. Enfim, uma carreira belíssima do Fábio Santos. Subiu em 2013, eu estava lá no São Paulo quando ele subiu, ficou alguns anos, depois saiu, rodou bastante fora do país, jogou no Japão, no Kashima, jogou no Cruz Azul do México, no Mônaco da França. Aqui no Brasil teve passagens muito curtas por Santos e Cruzeiro, mas boas por Corinthians 2 vezes, onde conquistou 6 títulos, 2 brasileiros, 1 paulista, 1 Recopa, 1 Mundial e 1 Libertadores. Por Grêmio e por Atlético Mineiro foram seus 3 principais clubes no Brasil na carreira. O Fábio Santos encerra, não participa do jogo contra o Coritiba na próxima quarta-feira. O Corinthians ainda vai esperar a rodada de amanhã e torcer para que Santos, Bahia ou Vasco percam pelo menos pontos. Se um deles perder pontos, certamente o Corinthians se livra do rebaixamento e aí vai brigar na última rodada para ficar na Sul-Americana. Por enquanto ele está, mas pode ainda perder essa vaga na Sul-Americana se não vencer a equipe do Coritiba. O Lucas Veríssimo expulso e o Moscardo, que tomou o 3º amarelo, estão fora desse jogo contra o Coritiba. E o Inter vai deixar aqui a Arena com a sua vaga confirmada na disputa da Copa Sul-Americana, mas vai ter um jogo fundamental para o campeonato contra o Botafogo em casa na sua despedida. O Campanharo, que entrou no segundo tempo, tomou o 3º amarelo, está fora, mas o Inter resolveu a sua situação. Vamos fazer o seguinte, vou voltar com vocês daqui a pouquinho, eu vou trazer personagens do Corinthians que já começam a passar por aqui. Tá combinado, Felipe? Combinado, Edu. Já a gente volta ao estádio. Djalminha e Calçade aqui. Só queria fazer a questão da matemática do Z4. A gente falou na abertura do programa. A situação é muito simples. O Corinthians, se empatar em pontos com qualquer adversário, ele tem desvantagem em vitória. Qualquer time que chegar nele vai chegar com mais vitória. Então, significa que ele congela as vitórias que tem. E ele tem 11. É isso. E todo mundo vai chegar a 12. Subir. É isso. Então, a matemática é simples. É pensar nos 3 pontos. Quem tiver a 3 pontos do Corinthians vai ter chance de passar. Então, no caso do Santos, é empatar amanhã, 3 pontos. E Bahia e Vasco ganharem. O Vasco contra o Grêmio fora, despedida do Soares. É difícil. Eu acho que esse é o jogo pro corintiano focar. Amanhã, né? Ele só pode ser superado pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro. Tem 45 pontos. 48 se vencer. Exatamente. Então, pensando de chegar... O Corinthians está salvo de rebaixamento
Se o Vasco não ganhar, porque se o Vasco empatar já está salvo. Então, assim, é vitória do Vasco, o resultado ruim para o Corinthians, vitória do Bahia e empate do Santos. Não acontecendo um desses, já está livre de rebaixamento. Sobre o que disse o Mano, Calçado, o que te chamou mais atenção? O Mano assim, as entrevistas são legais porque tem conteúdo ali, ele não foge. E quando ele não pode falar, ou não quer, ou não é conveniente, ele diz isso claramente. Ele, obviamente, a situação do Corinthians eu acho que ela é preocupante. Não estou falando em relação ao rebaixamento, porque eu acredito que com essa pontuação os adversários terão que fazer aquilo que não fizeram até agora. Vencer 2 rodadas seguidas. Então isso não vai acontecer. Mas olha a resposta dele, que é preocupante nesse momento. A gente falou que a gestão do futebol do Corinthians não foi boa, né, Djalma? A gente está entrando em dezembro já. Esta época é a época que o planejamento, os trabalhos, não é só o planejamento. Você, para contratar um jogador bom, você tem que se antecipar. Você não pode, o jogador bom não fica esperando você bater na porta da casa dele em janeiro. O cara já em setembro a coisa começa a acontecer. A eleição do Corinthians foi dia 25, semana passada. O treinador acabou de dizer que teve um encontro com o presidente eleito. E vai começar o trabalho. E o que diz o Mano? Preciso saber qual é o orçamento para te dizer, disse aos repórteres, quem sai, porque depende de quem entra. Sim. Se não entrar ninguém, o elenco é esse. Se entrarem 5, talvez saiam 5. Só que ele não sabe. Entendeu? Então significa que, neste momento, nesse encontro com o presidente eleito, Augusto Melo, não houve ainda uma sinalização exata do que vai ser o mês de janeiro. E o pior, o Corinthians já deveria estar no mercado agora. Então, está fazendo uma transição de diretorias, vai ao mercado muito tarde. Sim. E não sabe hoje que dinheiro vai ter. Então, Djalma, bom, o Corinthians está tentando contratar um executivo para o futebol. Você não tem esse nome ainda. Então, assim, o Corinthians vai ao mercado muito tarde. Talvez não encontre. Sim. Ou, quando você vai... Nesse caso, quando você vai mais tarde, é o contrário de quando você vai na feira, meio-dia e meia. Né? Xepa. A Xepa, que está mais barato. Esse aqui fica muito mais caro, porque fica raro. E jogador fica raro, é mais caro, né, Djalma? É lógico. E é literalmente começar do zero, né? Porque a própria direção que contratou o Mano foi outra. Foi outra. Então, eles ali poderiam ter um planejamento já para o próximo ano, caso fosse eleito os que estavam, né? Mas no caso do novo presidente, começa tudo do zero. O time assim, ó, você faz planejamento para que divisão? Porque o futebol, essa história de que fica tranquilo que não cai, só existe na hora que o número te diz, não cai. E agora o número te diz, olha, precisa de uma chance bem pequena para cair, mas ainda pode acontecer. Sim. Matematicamente pode. Mas até a semana passada, até a vitória contra o Vasco, não podia. Então você faz que planejamento quando você está ali, você não sabe se é um planejamento com isso de dinheiro ou sem dinheiro. Então, cara, é uma situação muito difícil para um time que investiu muita grana no futebol. Não é que o Corinthians não investiu esse ano. O Corinthians despejou muita grana, mas também trabalhou muito mal, né? A quantidade de jogadores. Isso diminuiu com o Duílio, sim, mas porque ele estava consertando problemas do mesmo grupo que ele fazia aquela parte. planilha pesada, né? Jogador caro que não jogava. A quantidade de jogadores, Djalma, que estão nos adversários, que saem do dinheiro do teu clube que você está enfrentando. Aquele jogador é do Corinthians, aquele outro também. O mesmo presidente do Inter, Barcelos, disse, quando ele assumiu, o Inter tinha um volume de recursos para pagar jogadores emprestados que era absurdo. Isso acontece com muito clube brasileiro. Isso é péssima gestão de futebol. Porque o que tem de jogador que você contrata, dá um contrato para ele de 3 anos e ele joga meia hora pelo clube, já aí é inexplicável. Aí é inexplicável. Isso é caso para dentro do clube? Investigar. CPI. É isso. CPI ali do futebol. Como é que você contrata o jogador, dá um contrato de 3, 4 anos e ele não joga? Exato. Isso é inexplicável. É isso. E aí, Djalma, a grande questão é... Uma coisa é quando você começa uma temporada, preciso de um lateral direito, um jogador aberto pela ponta, tal.
O Corinthians fazer um diagnóstico, sem falar no que disse o Calçade, de você saber exatamente o que vai jogar e qual orçamento você vai ter. Mas, tá, vamos priorizar onde? A lista é grande. A lista, é difícil fazer a prateleira de prioridade aqui, depois isso aqui. É um bololô. E quantos jogadores o presidente falou que iria contratar, trazer? 12. 12, 13. Para chegar em 12, 13, tem que sair 12, 13, né? Porque não vai ficar com o elenco com 40 jogadores. E o Mano meio que disse, para sair também tem que chegar. E aí é a questão, esse planejamento demora a ser claro, elaborado e ser feito. Não é de um dia para o outro, porque você vai trazer um grande jogador com salário alto. Então tem que sair um outro jogador que tem o salário alto. Exatamente. E aí, então isso tudo, até ser conversado, colocar na mesa, já estamos em 2024 e isso não se definiu ainda. Por que o Corinthians não decola com o Mano? Né? Porque não é assim tão fácil você só trocar de treinador. É claro que as escolhas ao longo da temporada, e foram vários treinadores ao longo da temporada, elas impactam no resultado final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu muito tempo da sua ideia, daquilo que apresentou como futebol, por escolhas ruins. Mas para quem chega para salvar o time da zona do rebaixamento, sim, você já pega um elenco também com a cabeça virada. Porque é o seguinte... Você tem que contar com jogadores que eles sabem que não vão ficar. Uhum. Isso é difícil, né, Djalma? Eu chego lá para... A gente não sabe o que vai acontecer. Gil, 36 anos, vai ficar? Nenhum mano sabe hoje. Sim. Renato Augusto não apresenta um futebol para ficar. Juliano e tantos outros. Só que são esses caras que vão manter o Corinthians na primeira divisão. Então eu preciso... como eu lido com esses jogadores, eu não posso dar para eles... nada além da realidade, que me ajuda aí, vamos ver o que acontece para o ano que vem. Então, nas palavras do Mano, isso ficou muito claro. Ele precisa saber o tamanho do orçamento e aí ele vai estabelecer essas prioridades. Se ele pode contratar, e não é assim, 5. De repente tem um, você fala, eu quero trazer 3, mas 3 num nível... Porque na cabeça do Mano, ele pode estar assim, de repente, né, esses jogadores com mais idade e que... teoricamente, também tem um salário alto. Ele pode chegar na cabeça dele e falar assim, não, eu não quero esse, não quero esse, não quero esse, mas se vier esse. Mas se não vier ninguém, eu quero esse, eu quero esse. É isso aí. Porque para ficar sem eles, não. Exato. É melhor um problema que você já conhece, já é um problema novo. Então, vamos lá. O Gaciba está chegando aqui para analisar. Foi um jogo agitado, alguns lances importantes. A gente selecionou 3. Leonardo Gaciba, muito boa noite, um prazer tê-lo aqui. Qual o primeiro lance para a gente analisar? Um abraço, Gaciba. Boa noite, senhores. Um prazer falar com vocês. Nós vamos dar uma olhadinha nessas 3 jogadas, né, que a gente selecionou para colocar. Então é um gol anulado pelo VAR. Nós vamos ter o gol validado do Internacional no toque de mão do Valência, que eu acho que é o primeiro lance que a gente vai olhar pela cronologia que aconteceu no jogo. Vamos lá, o lance está na tela, Gaciba. Vamos lá dar uma olhadinha então. Esse na verdade é o seguinte, vamos tentar ser o mais didático possível para o fã do esporte que está em casa. Né? Vamos tentar inverter a situação. Imagina que o Ener é um zagueiro e o Gil é um atacante. Né? Então assim, esta mão do Ener, se fosse um defensor, vocês dariam pênalti ou isso é um toque natural do jogo? Natural do jogo. Não se marca pênalti pelo fato de... Exatamente, tem uma disputa de bola, a bola bate na cabeça do Gil, sobe contra o braço do Ener, que está numa posição natural para o jogo. Ou seja, não é uma mão considerada deliberada pela regra do jogo, não é uma mão sancionável. Quando é que ela passa a ser sancionável? Quando o jogador cria uma oportunidade de gol ou faz um gol para si próprio. Isso foi uma mudança de 2 anos atrás. Antes era para si próprio ou para o companheiro. Há 2 anos atrás esse gol seria anulado. Hoje esse gol não é mais anulado porque ele está criando a possibilidade de gol para o seu companheiro. Essa regra, Suman, ela entrou em vigor exatamente por um gol do Neymar, não sei se vocês vão recordar, na final da Champions, no qual ele cabeceia a bola contra o próprio braço e a bola entra no gol e a arbitragem anulou. E eles acharam uma confusão, porque na regra não era para anular. Na época era um gol legal, então eles acabaram colocando esse negócio, que eu vou falar uma coisa, é só para complicar, um critério diferente para o ataque
em relação à defesa, quando tudo seria mais simples se a regra fosse a mesma para os dois lados, né, amigos? Sem... Fala, Calçado. Concordo com o Gaciba, porque assim, ela altera com tanta frequência que o torcedor ele não consegue. Hoje é uma regra, amanhã é outra. Às vezes até os árbitros têm dificuldades. Então, assim, eu concordo com ele, porque isso fica uma regra para o defensor, outra para o atacante. Perfeito, Gaciba. Vamos para o segundo lance, Gaciba. O Cássio sai voando, né? Exato. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no segundo. É a famigerada, né? a famosa linha do impedimento, né? Infelizmente o Brasil ainda não conseguiu contratar ainda a questão da tecnologia 3D, que fica mais fácil visualização para o torcedor. Esse foi um gol anulado no campo pelo Fernando Henrique Correia, né? Que é o árbitro assistente da FIFA. O árbitro de campo é o Caio Max Ribeiro, né? E a gente vai dar uma olhada na linha de impedimento e vai observar que ela é traçada com a questão da paralaxe. Foi rápido até no momento, foi bem traçada a linha de impedimento, porque ela pega como referência o pé do defensor e aí ela tem que pegar como referência o joelho do Enner, né? E pelo traçado da linha, a gente observa que o pé do defensor ele está em contato com o solo e o Enner está com esse joelho um pouco mais alto. As linhas são traçadas até o solo e a partir daí o resultado que dá: vermelho está na frente, azul está atrás. Vai continuar essa polêmica por algum tempo nessa questão do traçar as linhas, enquanto não se utilizar essa tecnologia 3D, né? E sim, provavelmente, como a gente gosta de polêmica aqui no Brasil, vão dizer que a tecnologia 3D pode ser manipulada. É normal que a gente vá ouvir isso, né? Mas é a tecnologia que nós temos hoje e, na minha opinião, pelas imagens que vi, né, o gol foi bem anulado pelo campo e o trabalho do árbitro de vídeo foi um trabalho rápido, né, que comprovou a decisão do campo. Legal, eu acho que o ponto positivo essas linhas são traçadas ao vivo para quem está no estádio, né? É uma nova pimenta para o jogo e a gente que estava assistindo via a torcida do Corinthians comemorando quando o resultado embaixo aparece. Impedimento, né? Confirmando a decisão de campo. É como se fosse um gol para a equipe que é beneficiada, né? Exato. O Gaciba, o último lance que a gente tem para analisar pegando o que eu vi aqui na internet, foi o que eu vi mais debate em redes sociais, a expulsão do Veríssimo. Como é que você vê esse lance? A gente vai colocar o momento da expulsão do zagueiro do Corinthians. Eu acho que o Lucas mandou mal, né? É uma expulsão feita pelo campo, não houve interferência do árbitro de vídeo, né? O Lucas tem uma disputa de bola natural, com certeza a ação do goleiro do Internacional já estava deixando os jogadores do Corinthians bem irritados, que houve realmente uma grande matada de tempo, né? E isso estava deixando os jogadores claramente irritados, queriam os jogadores levantassem. Prova disso foi um acréscimo de 12 minutos ao tempo da partida, né? E ali na queda, acaba caindo ali meio enrolado com o Mercado, caiu por cima dele, né? E ele não gostou do fato do Mercado ter caído em cima, o Mercado levanta rapidamente e dá uma provocada, chega próximo ao Lucas. Não vejo nenhum tipo de agressão do Mercado. E o Lucas, quando levanta, ele realmente, para mim, tem uma ação de conduta violenta, porque ele dá uma cabeçada no Mercado, né? Ele atinge, lembrando que a regra do jogo fala em agredir ou tentar agredir. Não é questão da intensidade, mas ele dá uma cabeçada no rosto do jogador, né? E ele realmente tinha que ser expulso, o árbitro, na frente do árbitro, só 2 metros do árbitro. Né? Então, para mim, é incontestável a expulsão e correta a decisão da arbitragem. Para mim também, Calçado, eu acho que o barulho que deu sobre esse lance era que nas primeiras imagens o pessoal não via um tapa, né? E não percebia que tinha essa projeção da cabeça, né? Esse rosto, né? É o que o Gaciba falou, não existe uma hipercabeçada, mas ele vai e tem né, o árbitro está muito perto. Do lado. Né? Assim, ele tem um ângulo de visão que a gente não tem. Então ele toma a decisão... Calor dali, né? Quando o Gaciba fala decisão do campo, e a gente também tem que entender que nem sempre nós temos a melhor visão. O árbitro pode ter a melhor. Sim. Do lance. Ele tem a visão, ele tem o clima, ele tem a temperatura, tem o que foi dito, tem uma série de aspectos. E aí aquela loucura do final do jogo, todo mundo
o mais esperto aí, que tem a vantagem no placar, acaba fazendo de tudo para tirar alguém e conseguiu. Eu acho assim, Calçade. você aqui no visual, olhando, eu, né, olhando aqui, não vejo agressão, mas eu fico com a decisão do árbitro porque ele foi muito rápido. Na hora que teoricamente, o Veríssimo ele toma a atitude, o árbitro está do lado e já vai dando vermelho. Então, o árbitro viu alguma coisa, senão ele não daria com tanta segurança o vermelho como ele aplicou. Fala, Gaciba. Que na verdade, assim, o que acontece? Eu dei uma olhada nessa imagem várias vezes, né, e até fiz ela em slow motion. O que acontece, Djalma, aí na jogada, é que o Lucas ele levanta com o queixo colado no peito. E aí ele, quando vai levantando, ele sente que está chegando perto da cabeça do mercado, ele levanta a cabeça. Daquele movimento que a gente sabe que é um movimento que é feito realmente para tocar no adversário. Não sei se ele queria dar uma cabeçada, aquele negócio de engatilhar, para bater com a testa exatamente, né? Mas ele dá uma cabeçada assim com essa parte posterior da cabeça e nesse movimento. Como esse ato foi feito fora da disputa de bola, para mim isso agrava a atitude do jogador e para mim se caracteriza conduta violenta. Ou seja, se o tribunal assim achar, o fato de não ter a disputa da bola, o fato de ser fora da bola, o Lucas pode até tomar alguns jogos a mais. Lembrando que, como nós estamos na penúltima rodada do campeonato, normalmente esses jogadores que recebem 2, 3 jogos, isso é transformado em pena peculiar, para que ele possa pagar essa pena peculiar e ter a sua pena abrandada para a próxima temporada, né? Então, provavelmente ele só vai cumprir automática na última rodada. Isso, com certeza, o Corinthians não poderá contar, mas para mim, uma decisão acertada da arbitragem. Jogo que não foi fácil, não, em especial por um árbitro que tinha sido esquecido durante todo o campeonato, que está recebendo esse jogo aí por, na minha opinião, acharem que não vale nada o jogo, por isso que o Corinthians e o Internacional teve a arbitragem do Caio Max Ribeiro, que, repito, foi esquecido durante toda a temporada pela CBF. E fez um trabalho num jogo agitado, um bom trabalho nesse jogo agitado. Gaciba, abraço para você, muito boa noite. Em uma noite marcada pela emotiva despedida do lateral esquerdo Fábio Santos do futebol profissional, o Corinthians não conseguiu oferecer uma homenagem à altura e foi derrotado por 2-1 pelo Internacional, na Neoquímica Arena, neste sábado, 2. A partida representou o último jogo do Timão em casa na temporada e quebrou um tabu de 14 anos do Colorado sem vencer o time do povo em solo paulista. O Internacional abriu o placar com um gol de Maurício, mas os corintianos responderam com o paraguaio Ângel Romero, que marcou seu 5º gol nos últimos 5 jogos, igualando o marcador. No entanto, Wanderson recolocou os gaúchos à frente, selando assim o resultado final. A despedida de Fábio Santos, ícone do Corinthians, não teve o desfecho desejado pela torcida, e a derrota em casa adicionou um sabor agridoce ao momento. Queremos saber o que você achou dessa partida, da despedida de Fábio Santos e quais são suas expectativas para o futuro do Corinthians. Deixe seus comentários, inscreva-se no canal para mais conteúdo esportivo e não se esqueça de deixar o like se está curtindo as análises. Até a próxima!